A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Fico feliz por você ter clicado nesse vídeo e pelo seu interesse de aprender a palavra de Deus juntamente comigo. Hoje nós vamos participar da primeira lição, uma de 13 lições, e nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo e o início de uma transformação na vida do crente a partir desse fato. O texto áureo que nós vamos ler encontra-se em Atos do capítulo 2, do versículo 4. Mas antes, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, peço que o Senhor possa me capacitar para que eu possa entender a Tua palavra e ter o discernimento também para ensinar a mesma. Que o Senhor possa falar comigo, assim também como falar com este amado irmão, com esta amada irmã, e nos faça crescer na graça, no conhecimento. Me diminua para que o Senhor cresça, pois a honra e a glória é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O texto áureo que nós vamos ler encontra-se em Atos do capítulo 2, do versículo 4, e diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, do versículo 4. A verdade que nós vamos aplicar aqui, o entendimento que nós vamos ter no final desse estudo, é que até que o Senhor venha, até que Cristo volte para buscar a sua igreja, ou até que nós venhamos ir até Ele, a igreja ela precisa de revestimento de poder para cumprir a missão que o Senhor Jesus nos entregou. Até que o Senhor Jesus venha, ou até que nós vamos até Ele, nós devemos anunciar a palavra cheios do Espírito Santo. Nós não podemos sair daí falando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, vazios, mas devemos estar cheios do revestimento de poder do Espírito Santo, que nos capacita para fazer a obra. O objetivo da nossa lição de hoje é reconhecer o cumprimento dessas promessas em Atos, ressaltar o poder do Espírito Santo e destacar a autoridade do Espírito Santo. O texto de referência, conforme eu disse, está em Atos do capítulo 2, do versículo 4, texto áureo, mas nós iremos ler Atos do capítulo 2, do versículo 1 ao 4, para que fique mais completo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Em Atos 2, a promessa do derramamento do Espírito Santo, ela se cumpre, dando então início à igreja, à ação da igreja no corpo de Cristo. A presença do Espírito Santo em meio aos primeiros crentes vai levar a eles a anunciar a salvação de uma maneira eficaz, de uma maneira poderosa. E eles não vão anunciar somente em Jerusalém, não somente na Judéia, não somente em Samaria, mas até os confins da terra. Independentemente das adversidades, independentemente das perseguições e das batalhas espirituais que eles enfrentaram, o Espírito Santo capacitou esses primeiros cristãos, e Ele nos capacita e capacitará outros que virão, se nós nos enchermos da presença do Espírito Santo. Entenda que sem o Espírito Santo nós não podemos e não devemos fazer nada. Sem o Espírito Santo nós não devemos fazer absolutamente nada, porque estaremos falando de nós mesmos, porque estaremos agindo sem poder, porque estaremos agindo sem convicção. Porque quem convence não sou eu, não são as minhas palavras bonitas, mas quem convence é o homem do pecado,
da justiça e do juízo é o próprio Espírito. E Deus falou que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 29, nós vamos ler. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. É uma promessa de Deus, que Ele derramaria o Espírito Santo sobre todos aqueles que buscassem, que clamassem, que pedissem, que desejassem. O Espírito Santo, Ele é para mim, Ele é para você, Ele é para os seus filhos, é para as suas filhas, é para todos que desejam, que amam a Cristo, que amam o Evangelho. Então é uma promessa para nós. E se é uma promessa, nós devemos receber essa promessa, devemos abraçar, é um presente de Deus para nós. Embora o Espírito Santo ele estivesse em atividade durante todo o período do Antigo Testamento, e há algumas referências, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, do versículo 2, nós vamos ler aqui agora, Gênesis capítulo 1, do versículo 2, que vai nos dizer a seguinte palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós já vemos o Espírito Santo desde o princípio, trabalhando juntamente com o Pai e com o Filho. Nós vemos a terceira pessoa da Trindade. Nós vemos ali o próprio Espírito de Deus também trabalhando na criação junto com o Filho e com o Pai. Mas ainda não era o tempo da sua dispensação, ainda não era o tempo do Espírito Santo habitar dentro do homem. E nós vamos ver no decorrer desse estudo que o Senhor ele prometeu que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Ainda não era o tempo, mas Joel já tinha profetizado que haveria um dia em que o próprio Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E outros profetas também falaram sobre a vinda do Espírito Santo. Nós vemos Isaías, do capítulo 44, do versículo 3. Vamos ler. Isaías, capítulo 44, do versículo 3. Isaías 44, do versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ezequiel profetizou, Zacarias profetizou. Então nós vemos que ele atua desde a criação, desde o princípio, e ele está presente e atuando hoje na vida da igreja, o Espírito Santo de Deus. Nós vemos então que hoje está sendo nos revelado um aspecto importante do perfeito plano de Deus, a vinda de outro Consolador após a partida de Jesus. Foi nos revelado que viria outro Consolador, um que estaria conosco até a consumação do fim, até a consumação do século. Jesus disse: eis que estou contigo até a consumação dos séculos, eis que estou contigo até o final, eis que estou convosco até o fim. Ele está conosco através do seu Espírito. Queridos, nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Ele está aqui nesse momento, nesse estudo, comigo, com você. Ele está em todo tempo
com você, pois nós somos o templo em que Ele habita. E se verdadeiramente temos o Espírito Santo, Ele está em nós, e nós devemos tomar muito cuidado com isso. Primeiro, cuidado para não entristecer o Espírito Santo com as nossas atitudes, com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, ou com aquilo que você deixa de fazer. Nós cultuamos a Deus desde o momento em que nós acordamos pela manhã, tratando bem a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais. Nós damos culto ao Senhor durante a tarde, quando tratamos bem as pessoas do nosso trabalho, os nossos patrões ou os empregados, os nossos vizinhos. E estendemos isso durante a noite para louvar e adorar aquele que vive e reina para sempre. E quando nós cultuamos ao Senhor pela manhã, cultuamos ao Senhor pela tarde, à noite Ele recebe a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas súplicas, o nosso pedido. Mas se durante o dia nós esquecemos que o Espírito Santo está aqui, agimos de qualquer forma, durante a tarde nós agimos com inveja, ciúme, briga, com desejos ilícitos, e durante a noite vamos para o culto pensando, Ele vai me ouvir, ou eu estou agradando Ele porque eu prego bonito, porque eu louvo bonito, Ele não vai se agradar. Então não devemos entristecer o Espírito Santo que está aqui conosco, por nada. Amém? Continuando o estudo, nós sabemos então que o Espírito Santo ele está aqui conosco, porque foi a promessa e nós recebemos essa promessa, sendo assim batizados com o Espírito Santo e sendo capacitados para que Ele possa nos santificar para nos levar a Cristo. Amém? O Espírito Santo ele é esse outro Consolador que Cristo ele vai prometer, porque o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, da mesma glória, da mesma majestade. Podemos dizer então, portanto, que era necessário que Cristo subisse aos céus e se assentasse à direita do Pai, para que pudesse então enviar o Espírito Santo aos discípulos, a nós. Com isso, Jesus evidenciou que o Espírito Santo daria continuidade ao ministério de revelação, levando os discípulos a assimilarem outros ensinamentos, levando os discípulos a entenderem coisas maiores. O Espírito Santo, ele nos dá discernimento, o Espírito Santo, ele nos dá força, ele nos capacita para nós entendermos a vontade de Deus. Então Cristo, ele cumpriu o seu ministério a partir do momento em que Ele se entregou em nosso lugar naquela cruz. Ele disse, está pago, está consumado. E agora Cristo ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, ensinando, falando para que eles pudessem ficar em Jerusalém, até que do alto então eles pudessem ser revestidos de poder. E depois disso, de ser revestido de poder, de serem cheios do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo ia lhes ensinar o que falar, o que fazer, como agir. Eles iriam ser capacitados pelo Espírito Santo para que pudessem então dar continuidade em seu ministério. O Espírito Santo no Pentecostes, a festa de Pentecostes, também conhecida como festa das semanas ou festa da cega, era a segunda das 3 principais festas do povo judeu. E ela recebeu esse nome por ser celebrada 50 dias após a Páscoa. E no dia de Pentecostes, aproximadamente a Bíblia diz que havia 120 crentes orando no cenáculo, quando receberam então o batismo com o Espírito Santo. Alguns dizem que eles estavam no cenáculo, outros dizem que eles se reuniam na casa de João para estar ali orando, mas no fato é que no estudo que estamos fazendo, aqui diz que eles estavam orando no cenáculo quando receberam o batismo com o Espírito Santo. E todos que estavam ali reunidos foram cheios do Espírito Santo, todos. E eles foram então revestidos de poder, como havia assegurado o Senhor, como havia prometido o Cristo, que todos seriam cheios
do Espírito Santo. Todos que estivessem em Jerusalém, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Todos que obedeceram foram cheios do Espírito Santo. Então, a partir daquele dia, os discípulos eles foram capacitados para proclamar o Evangelho de Cristo com ousadia, alcançando então muitas vidas para o Senhor. Nós vemos isso em Atos, do capítulo 2, do versículo 41. Atos, capítulo 2, do versículo 41, que assim está escrito: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perceba uma coisa, antes do Espírito Santo, a Bíblia fala que havia 120 pessoas reunidas. Provavelmente, esses 120 que estavam reunidos ali, eles falavam de Jesus para muitas pessoas, mas ainda não havia aquela conversão, convicção, não havia ainda aquele poder de convenção, não havia ainda aquela força do Espírito para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas perceba que depois de ser recebido o Espírito Santo, de cada um ser cheio, a Bíblia fala que Pedro se levanta e em apenas um discurso, aproximadamente 3.000 almas foram cheios do temor de Deus, se arrependeram, e essas pessoas foram de quase 3.000 almas, agregaram-se a eles. E nós vemos que a partir do momento em que o Espírito vem, ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para capacitar o cristão, para fortalecer o cristão, para ensinar o cristão e para direcionar e santificar a vida do mesmo. Então nós vemos que o Espírito Santo é ele quem tem o poder. Não sou eu que tenho o poder, não é você que tem o poder, não são as pessoas que têm o poder, mas o Espírito Santo é quem tem o poder. Se eu oro para alguém, alguém é curado, não sou eu que curou, mas o Espírito Santo que habita em mim que curou. Se eu prego e alguém se converte, não foi eu porque preguei bonito, mas o Espírito Santo que convenceu aquela pessoa do pecado, da justiça, do juízo. Se eu louvo e alguém é curado, alguém se converte, não foi eu, mas é o poder do Espírito Santo agindo através da minha vida. E eu assim vou sendo santificado pelo Espírito Santo que habita em mim. Então nós vemos que após a descida do Espírito Santo, os discípulos imediatamente começaram a anunciar as grandezas de Deus, o plano divino da salvação, o chamado de Deus ao arrependimento, ao chamado de Cristo à obediência. E Jesus, eles ouviram as suas palavras pelo Espírito Santo habitando em nós. Eles ouviram as palavras de Jesus pelo Espírito Santo habitando em nós. Novamente eu repito, eles ouviram as palavras de Jesus pelo Espírito Santo habitando em nós. E Jesus os perdoou de seus pecados a partir do momento em que o Espírito Santo os convenceu, a partir do momento em que o Espírito Santo lhes revelou o seu íntimo, tirou a visão mundana, caiu, conforme Paulo, as escamas dos seus olhos, do seu entendimento, e o Espírito Santo mostrou a condição do homem em que ele estava. E muitos se converteram ao Senhor Jesus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele aumenta a abrangência da igreja, ele aumenta a capacidade de crescimento da igreja. Na igreja primitiva, a ação do Espírito Santo, ela foi fundamental para que muitos fossem salvos, conforme nós lemos aqui em Atos 2:47. Jesus havia dito que o Espírito Santo viria e convenceria o mundo do pecado, da justiça, do juízo. O Senhor Jesus revelou que a igreja ela precisava ser revestida de poder para anunciar o arrependimento e o perdão dos pecados em toda a terra. Sendo assim,
ainda hoje dependemos do revestimento do Espírito Santo para prosseguir anunciando o Evangelho. Conforme eu disse, eu não posso pregar sem o Espírito Santo, eu não posso louvar sem o Espírito Santo, eu não posso visitar ninguém sem o Espírito Santo, pois eu vou estar indo vazio, eu vou estar falando de mim mesmo, das minhas palavras, das minhas experiências. Eu não quero isso. Eu quero falar de Jesus ressurreto, cheio do poder do Espírito Santo, mostrando a palavra e o poder do Evangelho. Queridos, quando nós estamos cheios do Espírito, nós somos capazes de dizer: erga-te, monte, lança-te ao mar. Erga-te, monte, e lança-te ao mar. Erga-te, monte, e lança-te ao mar. Podemos dizer ao monte: saia do seu lugar e vai ao mar. Nós podemos dizer aos problemas: saia da minha vida. Nós temos forças porque o Espírito Santo, ele nos direciona, ele nos mostra como vamos fazer, ele nos dá sabedoria como vamos fazer, ele nos dá entendimento como vamos agir. O Espírito Santo dentro de nós é a fonte de todo poder, no nome de Jesus. O Espírito Santo, ele também nos tira da zona de conforto. O Espírito habita nos crentes, fazendo com que abandonem a sua zona de conforto e eles cresçam na fé. Se você é um crente relaxado, se você é um crente que só participa dos cultos dentro de um templo, se você é um crente que quando alguém te chama para fazer uma visita você não quer, se você é um crente que quando alguém te chama para fazer um culto na rua você não quer, devemos orar novamente para pedir o batismo com o Espírito Santo, porque nós estamos vazios, porque o Espírito Santo, ele nos impulsiona, ele arde em nossos corações para fazermos a obra de Deus. Tem um ditado que eu gosto: quem é salvo quer salvar outras vidas também. Então nós sabemos que o Espírito Santo, ele nos leva e nos faz permanecermos fiéis à missão de anunciar a palavra de Deus. Atos, do capítulo 8, do versículo 4. Vamos ler Atos, capítulo 8, do versículo 4. Atos, capítulo 8, do versículo 4. E diz: mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. A Bíblia diz que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Aqueles, meus amados, que estavam sendo perseguidos, aqueles que estavam sendo ali confrontados por causa da palavra, eles não se esconderam, eles estavam dispersos, eles saíam, eles não tinham lugar para reclinar a cabeça, mas onde eles estavam anunciando a palavra. Está na rua, está falando de Jesus, está no trabalho, está falando de Jesus, está na igreja, está falando de Jesus, está em casa, está falando de Jesus, porque a boca fala o que o coração está cheio. E se a sua boca todos os dias, em todo momento, não fala de Jesus, só fala de televisão, série, filmes, fofocas, mentiras, o que está dentro do seu coração não é o Espírito, porque a boca fala que o coração está cheio. O que você tem dentro do seu coração? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Porque a boca fala o que o coração está cheio. E o coração daqueles homens estavam cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, e eles anunciavam, davam testemunhos de Jesus Cristo com ousadia e com grandes sinais e prodígios. Então, após receber o Espírito Santo, os apóstolos de Cristo, eles saíram para anunciar a palavra de Deus com ousadia. Nós vemos em Atos, capítulo 4, do versículo 13. Atos, capítulo 4, do versículo 13, e diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Olha que interessante, a Bíblia diz que eles não tinham estudo, não tinham conhecimento, eles não tinham faculdade, não tinham teologia,
Mas os homens que tinham faculdade ali na época, os homens que tinham teologia, os doutores da lei, eles olham para Pedro e João e falam: realmente eles estiveram com Jesus. Eles reconheceram que aqueles homens sem letras, sem conhecimento, sem faculdade, sem teologia, eram cheios da presença. Mas mesmo assim, eles não quiseram se converter por causa de poder, status, fama. Queridos, uma coisa que eu falo para você, e eu também pego para o meu coração, é que não devemos buscar aplausos do homem, nem a aprovação do homem, mas sim a aprovação de Deus. Mas sim ter o nosso nome escrito no livro da vida. Certa vez os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, em teu nome nós fizemos proezas, olha, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. Jesus olha para dentro do coração deles e fala assim: antes, não fiquem felizes por isso, mas sim por ter os vossos nomes escritos no livro da vida, porque isso tudo passa, mas a nossa vida com Cristo Jesus na posição, nós vamos receber a recompensa eterna no céu com o Senhor. O Espírito Santo, ele também age na vida do pecador. É isso mesmo? O Espírito Santo age na vida do pecador. A ação do Espírito Santo, meus irmãos, ela é tão abrangente, ela é tão profunda, e embora seja uma ação real, nem sempre ela é perceptível e compreendida de imediato. Muitas das vezes nós não conseguimos entender. Nós vemos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo citou a obra do Espírito Santo como aquele que lava, aquele que opera o novo nascimento, aquele que concede a nova vida. E Jesus ressalta que o Espírito Santo, ele dá testemunha ao mundo acerca dele. O Espírito Santo dá testemunho através da nossa vida de Jesus. O Espírito Santo nos usa para falar de Jesus. O Espírito Santo nos usa para glorificar a Jesus através das nossas atitudes. Nós vemos então que Jesus, ele ressalta que o Espírito Santo dá testemunho do mundo acerca dele. Portanto, o Espírito Santo, ele age poderosamente na evangelização em todo o mundo. E nós vemos então que um dos sinais que o crente, ele está na zona de conforto, é a falta de comprometimento com a palavra de Deus. É a falta de comprometimento em visitar um irmão, é a falta de comprometimento em se compadecer de alguém que está fazendo coisas ilícitas. E nós fechamos os olhos, ou muitas das vezes nós julgamos e criticamos, mas nós não fazemos nada para mudar. Somente julgamos e criticamos e nos afastamos. Nós estamos muito na zona de conforto quando nós deixamos de visitar alguém que precisa, quando nós deixamos de anunciar a verdade por causa de medo, por causa daquilo que as pessoas irão pensar ou falar. Nós estamos na zona de conforto se nós agimos de tal maneira. Mas se nós estamos pregando a palavra, mesmo nas dificuldades, mesmo olhando para dentro da nossa casa, faltando alguma coisa de comer, mas mesmo assim pregando a palavra, Deus vai te honrar, o Senhor te honrará, porque a Bíblia diz que até um copo de água fresca que você dá a alguém, meu amado, isso não deixará de receber recompensa. Imagina então pregar a palavra e alguém se converter e você amar, cuidar e até o final. Só alguém cheio do Espírito Santo pode ter esse discernimento, pode ter esse entendimento. E para nós finalizarmos o estudo sobre o início do Espírito Santo na vida dos primeiros cristãos, sobre a descida e sobre o que ocorreu depois da descida do Espírito Santo, esse transformar de vida, essa ousadia, esse poder, nós vamos ver também que o Espírito Santo, ele tem a autoridade. O batismo com o Espírito Santo, ele proporciona ao discípulo de Cristo um revestimento de poder, um auxílio para vencer as adversidades, uma capacitação para evangelizar, uma capacitação para pregoar a palavra. O Espírito Santo, ele nos reveste de poder. Então nós vemos que antes do batismo com o Espírito Santo, os discípulos, eles estavam com medo, os discípulos, eles estavam acanhados, os discípulos, eles não estavam querendo colocar a cara a tapa, vamos assim dizer, para sair nas ruas e pregar.
E haviam 120 somente. Mas depois que o Espírito Santo veio sobre eles, capacitou, convenceu, mostrou, deu forças, deu ânimo, revelou, eles saíram do seu comodismo, saíram da zona de conforto, apregoaram. E na primeira pregação foram quase 3.000 almas acrescentadas e salvas. Muitas pessoas foram alcançadas, eles foram ali chicoteados, foram pressionados para que pudessem parar de pregar a palavra, mas quanto mais perseguidos, mais ele crescia, mais a igreja crescia, mais sinais e prodígios, curas, milagres aconteciam. O Espírito Santo de Deus é que faz isso na vida do crente. Queridos, devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. O batismo com o Espírito Santo, então, ele é uma experiência oferecida por Deus para revestir de poder a todos os que creem em Cristo Jesus, bem como os primeiros discípulos. Hoje nós temos também a mesma necessidade desse revestimento. Temos a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Temos a necessidade de sermos alvejados por essa força de Deus. Entrar em nós o Espírito Santo de Deus e vivermos todos os dias a sua palavra, porque o poder da igreja vem do Espírito Santo e não da capacidade humana. O Espírito Santo, ele nos encoraja também. O Espírito Santo, ele tem um papel fundamental na vida daqueles que buscam a Deus. Ele nos capacita a anunciar a palavra de Deus com ousadia, conforme eu disse, e a prosseguir na jornada cristã, enfrentando as adversidades e vencendo as tentações. Eu me lembro que antes de eu aceitar Jesus, antes de passar pelas águas, antes de ser cheio do Espírito Santo, eu tinha uma vergonha tremenda de colocar um terno por aquilo que as pessoas iriam falar. Eu tinha vergonha de carregar a Bíblia por aquilo que os coleguinhas, os amigos, entre aspas, iriam pensar, me chamar de careta, me chamar de crente, me chamar de estranho. Mas agora eu me sinto estranho quando eu não coloco um terno. Agora eu me sinto estranho quando eu não estou aqui com a Bíblia na mão, eu me sinto vazio, quando eu não tenho uma palavra no meu coração, na minha boca. Meus amados irmãos, só o Espírito Santo para fazer isso na vida de alguém. Eu preciso mais do Espírito, você precisa mais do Espírito. O Espírito Santo, ele nos capacita. Não fosse a capacitação do Espírito Santo, não teríamos êxito no cumprimento da grande comissão. Somente quem está cheio do Espírito Santo obedece à voz de Deus. O Espírito Santo, ele nos capacita a ter uma vida santa, a realizar com eficácia a obra de Deus, a não ter ciúme de ninguém, a não ter inveja de ninguém, a não querer ser melhor do que ninguém, a não achar que somos melhores do que ninguém, a não achar que somos nós que fazemos. Mas o Espírito Santo, ele nos dá esse entendimento, nos dá esse discernimento de espírito. É Ele que nos lembra das coisas que Jesus disse e nos guia em toda a verdade. O estudo, o ensino, foi que se não fosse a capacitação do Espírito, nós não teríamos êxito no cumprimento de anunciar a palavra e as pessoas entenderem e se converterem. Se não fosse o Espírito Santo, não haveria conversão. Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, na sua vida, nós não serviríamos a Deus, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não sei como você se encontra nesse momento, como você tem agido, mas eu sei de uma coisa: você precisa mais do Espírito Santo. Eu preciso mais do Espírito Santo. Senhor Jesus, nos dê a graça de sermos cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Eu peço ao Senhor que cada um que ficou até agora comigo aqui nesse estudo, Pai, possa ser cheio da Tua presença e cheio do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo foi derramado na vida daqueles cristãos, Pai, 120, Senhor, que estavam reunidos, que seja derramado também na minha vida agora, seja derramado também na vida daquele que ouve e assiste, meu Pai, esse estudo, Senhor. Que seja alcançada a casa dele, a casa dela, que todo mal, em nome de Jesus, venha bater em retirada e o Espírito Santo possa auxiliá-lo a colocar a sua casa e a sua vida em ordem, em nome de Jesus. Esse foi o primeiro estudo, a primeira lição de 13 lições que iremos fazer aqui nesse canal.
Deus abençoe a tua vida. Se você está aqui e entendeu, eu peço a você também que possa ajudar compartilhando esse estudo para outras pessoas também serem abençoadas. Deixe o seu like para ajudar nesse vídeo, em nome de Jesus. O like, ele é somente para que o YouTube recomende também para outras pessoas. Quanto mais você demonstrar que esse conteúdo é relevante, curtindo, o YouTube ele recomenda para outras pessoas também. Eu não quero ser famoso, eu não quero ganhar dinheiro com isso, mas se pela graça do Senhor puder alcançar outras vidas, já estarei fazendo muito para a glória do meu Senhor Jesus. Porque, meus amados irmãos, estou aqui pregando a palavra de coração e fazendo a vontade de Deus, que é anunciando o reino do Evangelho. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.